Sejam muito bem-vindos a mais um programa Triciatados. Hoje eu continuo conversando com a equipe da Senso Speciale, que atende crianças portadoras do transtorno do espectro autista. Doutora Caroline, nós estávamos conversando aqui no programa anterior a respeito da educação não seriada, do método que já existe desde a década de 60, mas que no Brasil só se torna conhecida a partir de quando? No Brasil já tem algumas décadas, Trícia, mas são poucos os lugares que oferecem o programa TEACH na sua forma total, né? Ela chegou já, acho que o primeiro lugar onde o programa chegou foi em Porto Alegre. E são poucos os lugares no Brasil que tem o atendimento do programa TEACH da sua forma completa, como ela deve ser. Porque o programa TEACH não é um método, né? É um programa extenso, onde tem que caber durante 4 horas numa estrutura física, onde comporte diferentes atividades. Então, no Brasil a gente tem, Porto Alegre não tem mais, mas tem Curitiba, São Paulo, no Rio de Janeiro, São Paulo eu acho que tem no interior também. Se eu não me engano, tem um no Nordeste e a Senso Speciale aqui em Manaus. Nossa, nós fomos então privilegiados. Muito privilegiados. Tão poucas, né, cidades no Brasil. Isso de instituições privadas, né? De atendimento no serviço público, a gente tem o município de Volta Redonda, onde eu presto consultoria, né? Porque eu moro no Rio de Janeiro. E o município de Volta Redonda tem uma proposta de trabalho dentro do programa no atendimento do serviço público da rede municipal de educação. Então, é um programa especializado, criado nessa década de 60, especificamente para crianças com TEA e deficiência intelectual, onde abrange, como eu falei, as principais áreas de gargalo, vamos dizer assim, das crianças com autismo. Então, eu já trabalho com o programa há 20 anos e é uma história de bastante sucesso, onde a gente consegue minimizar muitas características ao mesmo tempo e a gente tem o prazer de poder alfabetizar os meninos, formá-los em primeiro, segundo, terceiro ano, na medida que forem necessários e, em última instância, devolvê-los para as escolas regulares quando isso é possível. É bastante gratificante. Se a senhora já trabalha há 20 anos com isso, com certeza tem alunos adultos. Sim. Como é a vida adulta desse seu ex-aluno? Bom, muitos deles não são ex-alunos, ainda continuam... Continuam mesmo adultos. Mesmo adultos, porque uma vez que não se tem terminalidade, né? O Brasil não é o melhor país do mundo para acolher os adultos, porque a gente tem muitas ações, tanto na política pública como na privada. O problema é quando eles fazem 18 anos, né? A gente não consegue locar esses meninos quando eles chegam nessa idade. Ou eles têm que ficar curados, ou eles ficam em casa, ou eles voltam para casa. Então, precisa haver um movimento para isso, do ponto de vista profissional ou semiprofissional, onde eles possam ter algum ofício para se absorver isso. Mas é uma questão cultural muito difícil, Trícia, porque faltam recursos, faltam investimentos, faltam esclarecimentos sobre as possibilidades educativas e profissionais desses sujeitos. A gente tem grandes dificuldades de absorver cadeirante, deficiências sensoriais, que são deficiências mais tranquilas, né, de serem incluídas. Quem dirá uma criança com TEA, ou um sujeito adulto com TEA. Mas existiria algumas áreas que seriam mais fáceis para esse adulto? Sim. Na Carolina do Norte, onde eu tive a oportunidade de estudar, eles trabalham muito em lojas de... Lá é muito comum lojas de produtos naturais, onde vendem chás e potes, então eles organizam tudo e muito pesam bem, muito criteriosamente.
supermercados, onde eles precisam arrumar, estoque, correios. Existem muitos serviços que eles Serviços de são organização, sistematização. Então, separação de documentos. isso, eles são muitos lugares. Fora as possibilidades de trabalhos manuais também é possível. Sim. A Censo Especial está andando por esse rumo que os meninos estão começando a crescer junto com a Pois gente. é, Né? e a gente, com um polo industrial, com tanta necessidade de trabalhos especializados, né? De repente, seria, interessante que houvesse um programa para absorver esses meninos que já estão ficando adultos e têm condições de desempenhar determinadas funções, né? Dependendo da característica e o potencial de inclusão desse menino no mercado de trabalho e das indústrias ou comércios que puderem absorver, seria muito interessante. Nós vamos caminhando para isso, né, Thalissa? Vamos caminhando, porque Manaus é recente essa... Sim, é pouco tempo, sim, mas... E é uma mudança de paradigma da gente ver saindo desse atendimento clínico individualizado para um atendimento psicoeducativo em grupo. Isso ainda vê-se muita resistência. Mas eu fico muito feliz que esteja acontecendo, que esteja caminhando, que hoje nós tenhamos um lugar como a Censo Speciale, que há 10 anos, ontem praticamente, né? Você não tinha um lugar para atender. Sim. Né? Você não tinha profissionais preparados, um local adequado, você não tinha. Então, nós já caminhamos bastante, né? Continuamos caminhando e o adulto, eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas eu acho que foi exatamente na Carolina do Norte que eu vi condomínios preparados para receber, para que o autista tenha uma vida independente? É sim, porque a Universidade da Carolina do Norte foi onde nasceu o TIT. Então, o estado da Carolina do Norte é muito inclusivo, né? A cidade onde fica a universidade, que chama Chapel Hill, ela é muito comum isso. É um estado do interior, né? Então, a cidade é pequena, então é muito comum terem esses adultos autistas. Além disso, o governo tem um programa, inclusive, de tutor. O governo cede um tutor para esse adulto, que o pega em casa, que o leva ao trabalho, que fica com ele durante as horas que ele precisa ficar. Se ele desregular, o tutor... E talvez por isso eles criam os condomínios para otimizar esse... Condomínios de moradia, que você diz? Sim. Sim, residência assistida. Sim, sim. Mas aqui no Brasil também tem. Mas explique então um pouco para o nosso telespectador, que com certeza ele não tem conhecimento disso. A residência assistida são condomínios, apartamentos ou casas. São Paulo tem também. Tem? Tem. Aonde são colocados os adultos, né? Em pequenos grupos, com um atendente terapêutico, um responsável, que vai ter uma rotina com eles dentro dessas possibilidades residenciais, né? E eles aceitam bem sair da casa dos pais? A cultura americana é muito comum o adolescente sair de casa. Sim. Você não vê um rapaz de 24 anos morando com pai e mãe. De jeito algum. Não vê, né? 18 anos, tchau, já né? sai. Isso, é muito comum. Aqui é que a gente mantém esse ninho, né? Até o sujeito casar, né? E se não casar, ainda se mantém em casa. Não, e ainda existem os que dizem, não vou casar, não vou largar o hotel 5 estrelas, para quê? Sim, o colinho da mamãe, né? Essa boa vida, então é muito difícil. Mas a cultura americana, esse menino ou essa menina sai de casa muito cedo, né? Então, faz parte desse desligamento. É um Por isso a surpresa natural. de ter no Brasil essas residências terapêuticas. Tem sim. Interessante. Não são muitas, mas tem. E geralmente eles vão viver nesses locais por opção própria ou dos pais? Aqui não. Normalmente é quando os pais não estão mais idosos, vivos. ou quando não estão vivos, sim. Não tem essa cultura de...
porque além do que a residência, a grande maioria é privada, tem que pagar. Então não é toda a família que consegue. E de município que tem uma residência assistida, o único que eu conheço é onde eu trabalho, Volta Redonda. Eu não sei nem se o Rio de Janeiro tem residência assistida para adulto do serviço público, sabe dizer, gente? Não. Eu Nem também não privado, conheço. né? Não, privado tem. No Rio? Tem. Olha. No Rio tem. Agora, assim, público, eu só conheço o município de Volta Redonda. Doutora, o que especificamente que o aluno do Censo Speciale vai encontrar dentro das instalações da escola? A gente carinhosamente chama de aluno, mas não são alunos porque eu não sou uma escola. Sim, né? desculpa. A gente tem um atendimento especializado, mas eu tenho 7 salas de atendimento, com 5 alunos em cada sala, com 2 tutores, né? Então, é um grupo reduzido, onde dentro dessa rotina de 4 horas ou 8 horas de permanência na instituição, eles são organizados com atividades num cronograma que muda de 20 em 20 minutos. Porque eu aproveito o tempo máximo de atenção deles, sem entediá-los, vamos dizer assim. Então, a cada 20 minutos, eles vão fazer uma atividade diferenciada. E para não entediar aqui o nosso telespectador, eu vou pedir um minutinho de comercial e a gente volta já para concluir o nosso assunto. A gente volta já. Voltando aqui nessa conversa super informativa com a equipe do Censo Speciale, doutora Caroline e doutor Jair. Doutora Caroline, nós falávamos a respeito do espaço do Censo Speciale. Então, é um espaço que contém uma estrutura toda voltada para eles, numa possibilidade de frequência diária. A frequência é diária, por 4 ou 8 horas, onde os meninos e meninas... Eu trabalho com crianças, jovens, adolescentes e adultos. Né? São agrupados em 5 pessoas, com 2 tutores. Lá eu tenho possibilidades de atividades físicas, como natação, psicomotricidade, judô. Eles têm atendimento psicopedagógico diário. É incentivado, o grande objetivo do programa é desenvolver autonomia e independência em cada um deles, e onde cada um deles ganha um programa educativo individualizado. Olha que interessante. Podendo aumentar consideravelmente o seu processo cognitivo, as suas questões pedagógicas, tudo é associado na medida da necessidade desses meninos. Então, o ingresso desse menino, né, que não podemos chamar de aluno, ele tem data certa ou ele pode ingressar em qualquer período do ano? Ingressa em qualquer período do ano. Muito bom para você saber, mãezinha, paizinho, que recebeu o laudo agora. Em qualquer período do ano, ele pode ingressar na Censo Speciale, né? Sim. E a outra coisa que eu queria perguntar, papai e mamãe estão assistindo e querem saber, é muito caro? É justo, Trícia. É justo. Porque comparando com uma escola, comparando com uma escola regular, seria quantas vezes o valor de uma escola particular regular? Eu não faço a menor ideia, porque eu não faço ideia de quanto custa uma escola regular em Manaus. Comparando com uma escola no Rio de Janeiro, ela é bem equiparada, se não for mais barata. Olha! Agora, eu vou te dar uma realidade comparativa com o atendimento clínico. Né? Fono, fisio, TO e aquela infinidade de terapias que a criança precisa fazer, sai mais barato. Olha aí, é muito cansativo para o seu filho passar pelaquela equipe, exames e terapias e tudo mais. É muito mais barato ele estar em um lugar onde ele é bem recebido, que é todo adaptado para ele, onde ele vai receber todo tipo de estímulo, né? Todo tipo de necessidade, né, atendida. Inclusive médica. Vocês vêm com que frequência a Manaus?
Bem, eu vim a Manaus a pedido da Carol para fazer uma palestra de inauguração do Espaço Novo. Temos um espaço novo, Só doutora que me Carol. deram um peixe para comer e eu me apaixonei por aqui. Ah, foi o tambaqui? Foi o jaraqui, né? Foi o jaraqui? Eu não sei que foi, mas que eu fiquei e gostei. Não, as pessoas da equipe são extremamente amáveis, o povo daqui é muito amável e o trabalho é fantástico, né? E o Me senhor já envolvi veio muito no quantas trabalho. vezes, então? Acho que eu comecei a vir no final de 2021, se não me falha a memória. E eu venho de 3 em 3 meses. Já comeu muito jaraqui? Já comi. Já comeu? E lá a gente faz um trabalho muito interessante, como a Carol estava fazendo. A minha contribuição é pequena, mas é uma contribuição, assim, eu vejo todas as crianças da escola, mesmo que não sejam meus pacientes. Alguns já são meus pacientes. E a gente tem a oportunidade de trocar muito, né? Tenho muita escuta para os profissionais e a gente troca. Eu tiro muitas dúvidas da parte médica e eles me ensinam bastante como lidar com essas crianças. Então, eu aprendo bastante trabalhando aqui. Além disso, a gente tem formação continuada com a equipe, sabe, Trícia? Sim, isso Então, é muito a gente importante, ainda, né? o Dr. Jair ainda contribui muito com palestras para a equipe internas, algumas vezes abertas para outras escolas. Então, a gente tem uma infinidade de situações onde a gente está o tempo todo estudando, porque não tem jeito, né? E esse é um dos principais problemas da escola inclusiva, que é entregar para aquele profissional sem formação continuada, né? Então, às vezes o profissional não sabe o que fazer, né? Então, ontem nós tivemos a oportunidade de fazermos uma palestra na OAB, uma série de pessoas da área de educação, que inclusive estiveram lá hoje conversando com a Carol. E a questão é exatamente essa. O que nós achamos é que falta um preparo, uma capacitação para esses profissionais de uma área que nunca viram um transtorno desse. E é difícil lidar mesmo, até para nós que temos uma vivência maior, porque envolve medicamentos, né? Às vezes as crianças têm comorbidades como epilepsias, transtornos comportamentais graves. Você tem que entrar com medicamentos, tem efeitos colaterais dos medicamentos, é bem complexo. E entrar com medicamento é um processo gradativo, né? Você não entra com a dose máxima, vai devagarzinho e todo... Isso, cada caso é um caso, depende da necessidade do uso de medicamentos. Tem muitas crianças que não precisam. Ah, é? Sim. E Que tem bom saber. tem muitas crianças que não precisam. E algumas crianças que têm prejuízos sociais, né, prejuízos comportamentais, que os pais não podem sair com eles, porque eles desregulam, né? Ou por uma mudança de rotina, por um som alto, enfim. Aí precisam serem medicados para os terapeutas poderem atuar e os professores poderem atuar também na sala. A gente fala muito dessa questão do preparo do profissional de educação, mas a gente vê que o mundo não está preparado para o portador do TEA, né? Como, por exemplo, coisas simples, o senhor falando que vem de 3 em 3 meses do Rio de Janeiro. Avião, como é que faz? No avião... Criança autista? Então... Porque parece que os comissários não têm nenhum preparo para receber, né? Não, geralmente nós fornecemos um laudo com os medicamentos que as crianças usam e dependendo do caso, tem crianças que adoram. Qual foi aquela que nós atendemos hoje, que o pai resolveu não dar e ele veio olhando na janelinha, viajou, ida e volta bem. Foi uma surpresa para o pai. Em compensação, tem outros que você precisa fazer uma medicação e às vezes até uma dosagem maior, pelo estresse todo, né, do processo do aeroporto. E eu já vi o número de grosserias a autistas dentro de voo por parte da equipe de bordo que, assim, eu vejo
um despreparo total. Então, tem que ter uma... Mas eu acho que em todas as áreas, né? Sim, mas eu acho que ali dentro daquele espaço é um espaço confinado, que já é uma coisa complicada para o autista. Vão acontecer sons diferentes, vão acontecer movimentos diferentes. Eu acho que o professor, o profissional de saúde, o profissional da aviação, alguns profissionais, eles têm que ter um preparo, né, para receber, porque o autista ele não pode ser confinado a estar numa cidade só a vida toda. Algum dia ele vai ter que andar de barco, ou de avião, ou de, né? E os meios de transporte são barulhentos, né? São confinados, né? E tem luzes, sons, em momentos que você precisa ficar quieto e mas infelizmente pela característica deles, né? Isso tem que ser trabalhado, né, Trícia? Eu acho que para isso tudo a gente precisa ter não só a formação e exigir essa formação do profissional da aviação, da educação. Tudo é um preparo, tanto do lado de cada família, como dessas possibilidades informativas. Eu acho que quanto mais a gente fala no tema, mais a gente normaliza o tema para que ele seja, né, falado, discutido e se procurar ajuda para especializar o seu profissional, para receber, para as empresas começarem a valorizar essas características de organização, enfim, de pontualidade, de uma série de coisas que o autista tem para oferecer, né? Que às vezes é difícil. Isso é um conjunto, né? Uma força-tarefa. Cada um fazendo, né, na sua especialidade, que oportuniza a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho, isso é muito bacana. Então, eu acho que isso tudo é um conjunto de ações. E eu agradeço demais a vocês por virem aqui e fazer com que o nosso telespectador da TV aberta tenha um pouco mais de acesso ao que geralmente está só nas revistas científicas ou num grupo muito seleto de pesquisadores, né? Que ele saiba que ele pode contar com um local que atende integralmente, né? Que ele saiba que ele pode também ver o quanto a gente tem avançado, que já existem países onde as coisas estão muito mais avançadas e que em breve esses avanços chegarão aqui também, né? E que aquele pai, aquela mãe que recebeu o diagnóstico não precise viver aquele luto porque o seu filho não vai ter uma fase adulta comprometida. Ele vai ser uma pessoa com autonomia, uma pessoa que vai conseguir ter uma vida plena, feliz, independente na medida do possível, né? Sim, por mais difícil que seja, precisa haver um trabalho, precisa haver um olhar diferenciado para eles, porque é possível, eles são muito possíveis. Então, eu queria pedir a vocês as considerações finais, que a gente vai ter que encerrar esse programa, agradecendo demais a presença de vocês, a audiência de vocês e agradecendo a vocês por terem escolhido Manaus para implantar, né? Mais uma unidade de atendimento. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. E tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta. Ela pode fazer? Claro, deve. Por favor. Pronto. O pessoal está perguntando aqui, né, se de repente donos de instituições, escolas, se eles quiserem de repente ter algum acesso a treinamento, alguma coisa, se seria possível, se vocês realizam a Censo Especial, realiza esse tipo de treinamento de formação realmente. Então, eu vou repetir a pergunta. Tá. Se proprietários de instituições, né, podem entrar em contato com vocês para realizar, através de vocês, o treinamento das suas equipes. Sim, com certeza. A gente tem um endereço no Instagram que é @censoespeciale. Desculpa, eu sou uma zebra digital. Não é não. Ela tem outras unidades no país. E que faça o contato, e a gente às vezes atende sob demanda, né, da necessidade
da instituição que queira a então, formação. Então, o arroba de vocês é o Senso Speciale. Gente, muito fácil, tá? No Instagram, você encontra a Senso Speciale. Eu soube da existência deles através de amigos que marcaram, né, a Senso Speciale por atender os filhos, né, amigos médicos, inclusive, né? E você vai encontrar e você vai ficar encantado com toda a estrutura que a Senso Speciale tem para oferecer. Então, temos que terminar. Considerações finais. Patrícia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, de poder divulgar o nosso trabalho, né? Eu só tenho que agradecer, eu não tenho consideração final. Tomara que isso seja uma porta que se abra, né? É a primeira de muitas, se Deus quiser. Muito obrigada. E o senhor? Eu também queria agradecer. Eu que agradeço. Dizer que, novamente, que o povo amazonense é muito amável, me receberam muito bem. E, como eu disse, me apaixonei por aqui. Então, a gente faz realmente um trabalho muito interessante. A minha visão médica colabora com isso, corrobora com isso, no sentido que seja um trabalho que tem que ser expandido mesmo. Eu agradeço demais e eu espero que esse seja apenas o primeiro de vários programas que a gente pode informar mais ao nosso telespectador como encontrar soluções para uma vida plena daquela criança, adulto que seja portadora do transtorno do espectro autista. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.